Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, como preferir, e hoje, depois de mais de um mês sem falar desse tema, eu trago para vocês um caso de um assassino em série brasileiro. Fazia tempo que eu não falava de nenhum serial killer, mas vocês sempre pedem e amam esse tema, e claro, eu também. E eu também fiquei inspirada, né, depois de receber o meu livro de serial killers da Dark Side. Quem acompanha lá no Instagram deve ter visto o meu unboxing dos livros. E aliás, eu fiquei devendo pra vocês uma espiadinha nas páginas dos livros, dar uma olhadinha por dentro de cada um, e eu vou postar isso ainda essa semana. Então segue lá pra ver, é o @café com crime. Bom, quem é de Goiás e achou que de serial killer daí só tinha o maníaco de Goiânia? Sinto lhe informar que não. Esse é o caso do serial killer de Lusiânia, um pedófilo responsável pela morte confirmada de 7 garotos adolescentes. 7 que a gente saiba, né? E aí que entra um ponto misterioso do caso, porque não sabemos, mas podem ter mais. Mas eu vou contar isso pra vocês já já. Antes eu vou agradecer as crimezeiras que mandaram esse caso pra mim lá por inbox no Instagram. São elas a @patildc e a @marixvitx. Meninas, muito obrigada pela sugestão de caso, porque com esse eu fiquei bem intrigada. Eu vou ler a mensagem que a Paty mandou, que eu achei muito legal. Ela mandou assim, abre aspas. Oi, Stephanie, tudo bem? Menina, descobri seu podcast recentemente e ouço todo dia na hora da corrida. Indiquei para o meu marido e ele também faz o mesmo. Ai, gente, um casal crimiseiro, adoro. Hoje eu zerei todo o conteúdo, que dó. Vou ter que voltar a correr ouvindo música. Gente, eu me identifiquei super com isso, porque depois de entrar pro universo dos podcasts, eu não escuto mais música, eu não tenho tempo pra música, entendeu? Ai, gente, mas voltando aqui, o e-mail dela, e-mail não, inbox. Então, falei que ia indicar um crime e eu e meu marido ficamos discutindo para decidir qual seria. Vou mandar 2 sugestões, porque não chegamos a um acordo. Minha sugestão, o serial killer de Lusiânia, de Goiás, em 2010. Foram 6 garotos assassinados. A cidade ficou em desespero na época. A sugestão do meu marido, o assassinato de Ana Lídia aqui em Brasília na década de 70. Foi cabuloso. Tem até parquinho em homenagem a ela aqui na cidade. Enfim, ficaríamos muito felizes se fizesse algum dos 2 casos. Muito sucesso para você sempre, você arrasa. Fecha aspas. Já peço desculpas aqui pro marido da Paty, porque ela venceu essa. Mas isso não quer dizer que o caso da Ana Lídia foi descartado, ele também tá na listinha de episódios, ok? Uma hora eu chego lá, e aliás, ele é um dos mais pedidos, então, em breve, quem sabe. E falando em indicações, no episódio passado eu pedi para vocês enviarem casos da sua cidade que são meio desconhecidos e eu já recebi alguns e-mails super legais contando algumas histórias. E eu quero continuar recebendo esse tipo de e-mail. Então, se você tem algum caso e você quer compartilhar, pode mandar por inbox no Instagram, o @café com crime, ou no Twitter, o @caféccrime, ou no e-mail cafécomcrime@gmail.com. Aí eu tô pensando em fazer um episódio especial onde eu leio os casos que vocês me mandam, que aconteceram aí na sua cidade. Então manda aí a sua história com o nome da sua cidade, ok? E aí, a hora que eu tiver casos suficientes, eu faço esse episódio só com histórias de vocês. E para os crimezeiros que amam muito tudo isso que é o Café com Crime e querem apoiar a Dona Café a manter o podcast a todo vapor, eu te convido para ser um apoiador oficial através do Catarse. Funciona como um sistema de assinatura que é renovado a cada mês e você pode doar o quanto você quiser, começando por R$5. E isso ajuda demais com todos os custos que envolvem a produção de cada episódio. Eu vou deixar o link do Catarse na descrição desse episódio para você ir lá assinar o podcast. E para quem já é apoiador, muito obrigada. As fontes que usei para esse episódio foram as seguintes: Metrópolis, Terra, Correio Brasiliense, Estadão, Guia-me, Fantástico, Jornal do Meio-Dia e o G1. Pronto, chegou a hora. Bora começar do começo?
Os crimes do serial killer de Lusiânia aconteceram nesse município de Goiás, que fica a aproximadamente 1 hora e 15 minutos de Brasília. A cidade conta com um pouco mais de 170 mil habitantes. E apesar de não ser uma cidade grande, tinha algo bem intrigante que acontecia ali. Casos de desaparecimento eram muito comuns. Por lá, sumia uma pessoa a cada 3 dias. Em 2009, foram 111 desaparecidos. Entre eles, 56 eram menores de idade. Pois é, metade das pessoas que sumiram em Lusiânia eram crianças e adolescentes. Na maioria das vezes, descobriam que, na verdade, a pessoa tinha sumido porque estava fugindo de maus tratos dentro de casa, ou simplesmente tinha perdido a noção do tempo numa festa, ou tinha fugido com um amigo ou com um namorado, ou foi levado por um pai ou uma mãe para algum lugar sem o consentimento do outro pai ou mãe. Essas coisas assim, sabe? Nada muito letal, digamos assim. Só um susto, uma preocupação. Mas em 2010, nenhuma dessas teorias explicava o desaparecimento de 7 meninos. Simplesmente nada fazia sentido, nada se encaixava. Na verdade, começou em 2009, no último dia do ano praticamente. Em 30 de dezembro, um menino chamado Diego Alves Rodrigues, de 13 anos, saiu de casa no bairro Parque Estrela Dalva 4 pela manhã, lá por volta das 10 horas. Ele falou aos familiares que iria passar numa oficina mecânica, mas que ele não demoraria muito para voltar. Ele passou o dia fora e quando chegou a hora do jantar, não apareceu. Ele não fez nenhum contato com a família, não atendia ligações, não estava na oficina mecânica nem na casa dos amigos. Ele nunca mais voltou para casa. Depois de passar uma noite de pura preocupação e pânico, a mãe de Diego, a dona Aldenira, fez um boletim de ocorrência na delegacia. Era 31 de dezembro, ano novo. 2010 iria começar com uma carga pesada. Diego foi apenas o primeiro a assumir. Em 4 de janeiro de 2010, Paulo Victor Vieira de Azevedo Lima, de 16 anos, é o segundo. O adolescente era o caçula de 4 irmãos e ajudava o tio a tocar um quiosque de lanches no centro de Lusiânia. Nesse dia, ele saiu do quiosque para pagar uma conta de luz e nunca mais foi visto. E não foi por falta da família procurar, não. A mãe de Paulo Victor, a dona Sônia, ela conta que visitou 105 municípios do país em busca do filho. Abre aspas. Depois de tanto tempo sem respostas, queria acreditar até na tese de que ele tivesse sido sequestrado e sendo usado em trabalho escravo. Se fosse isso, pelo menos estaria vivo. Fecha aspas. Isso foi o que a dona Sônia falou sobre as buscas do seu filho. Em 10 de janeiro de 2010, Jorge Rabelo dos Santos, de 17 anos, saiu de casa para encontrar a namorada. Era uma coisa do dia a dia, sabe? Ele sempre fazia isso, eles sempre se encontravam, algo super normal. E foi durante o dia também. Nada fora do comum, a não ser pelo fato de que ele também nunca mais foi visto. 3 dias depois, mais um adolescente desaparece, dia 13 de janeiro. Divino Luiz Lopes da Silva, de 16 anos, saiu de casa pela manhã para brincar com amigos no Parque Estrela Dalva 5 e sumiu. 18 de janeiro de 2010, Flávio Augusto dos Santos, de 14 anos, estava a caminho de uma oficina de bicicletas quando desapareceu. Ele exercia a função de menor aprendiz em uma loja da cidade. Ele saiu da loja, almoçou em casa com a irmã e depois foi levar a bicicleta para arrumar. E aí, desapareceu nesse trajeto. No dia 22 de janeiro, o Márcio Luiz de Souza Lopes, que tinha acabado de completar 19 anos, foi visto pela última vez às 6 horas da tarde, andando de bicicleta, no Parque Estrela d'Alva. Ele nunca voltou para casa também. Ou seja, gente, essa lista é uma lista de 6 garotos que em menos de um mês desapareceram em Lusiânia. Imagina o pânico que não causou. Ninguém queria mais sair de casa, nem ir na padaria da esquina, não queriam mais sair. O mais curioso é que todos esses garotos desaparecidos eram moradores do mesmo bairro.
todos adolescentes, com exceção do Márcio, que tinha feito 19 anos recentemente. Nenhum deles se conhecia, eles não eram amigos, eles não frequentavam os mesmos lugares, não tinham passagem pela polícia e tinham um bom relacionamento familiar. Eles não tinham sumido, por exemplo, por causa de maus tratos em casa, né? Teriam fugido, no caso, ou desaparecido por alguns dias em uma festa ou com os amigos. Simplesmente não. Tudo isso intrigava muito a polícia. E eles só queriam uma resposta. O que estava acontecendo em Lusiânia? O mais bizarro de tudo é que depois de janeiro, os sumiços meio que terminaram. A não ser por mais um caso que surgiu depois, quando as investigações já estavam em andamento. Foi o caso de Eric dos Santos, de 15 anos. No dia 20 de março de 2010, ele seguia para a escola, onde ele dava aulas de dança, quando ele desapareceu. A Benilde dos Santos, que é a mãe do Eric, ela se recusou a acreditar que o desaparecimento do filho pudesse estar relacionado ao caso dos outros 6 jovens. Lembrando que a essa altura, o país todo já estava acompanhando o drama das outras 6 mães que repentinamente ficaram sem os seus filhos. Mas o sumiço do rapaz, do Eric, tinha características diferentes. Ele morava em outro bairro, não era o Parque Estrela d'Alva, ele morava em Santa Fé, que ficava a 12 quilômetros dali, onde os outros garotos tinham desaparecido, né? Pela distância, a própria polícia no início não queria relacionar o caso dele aos outros 6 meninos. Mas aí, só faltava fazer uma coisa: investigar. E é aqui que já começam a aparecer algumas falhas. A polícia só foi começar a investigar o primeiro desaparecimento, o do Diego, depois que 4 outros meninos haviam sumido. Demorou 15 dias. Isso porque, como eu falei, existiam outros casos de desaparecimento na cidade e era algo meio que comum. Achavam que era só mais um caso. A polícia dizia que tinha que esperar um pouco depois do BO para começar essa investigação, porque o Diego podia estar na casa de algum amigo ou em alguma festa, coisa de adolescente, e enfim ele poderia voltar para casa. Ou seja, com essa retórica, o Diego Alves sumiu no dia 31 de dezembro, mas o inquérito só foi aberto no dia 15 de janeiro, um dia depois do sumiço de Divino, a 4ª vítima. A Sônia, a mãe de Diego, ela afirma que houve falta de empenho da Polícia Civil de Goiás no início das investigações e que isso contribuiu para que outros meninos continuassem sumindo. Ela disse, abre aspas, meu filho estava desaparecido havia 10 dias e tinha 70 parentes e amigos na rua atrás dele, mas nenhum policial. Fecha aspas. Em 25 de janeiro, um dia depois do sumiço de Márcio, que foi a 6ª vítima, o inquérito da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª vítima foram abertos. Foram 4 inquéritos abertos de uma vez, sendo que as datas dos BOs de cada um desses desaparecimentos eram diferentes. Em média, tinha 5 dias de diferença entre cada desaparecimento. Mas o inquérito foi aberto tudo de uma vez dias depois, o que é minimamente, né, estranho. O inquérito do Márcio, que foi a 6ª vítima e acreditavam que era a última, foi aberto 2 dias depois do seu sumiço, no dia 27 de janeiro. Já no caso do Eric, que sumiu no dia 20 de março, a investigação do caso dele começou apenas um mês depois, em 20 de abril. A polícia acreditava que ele tinha fugido para Brasília, no Distrito Federal, onde ele teria sido visto, supostamente, por testemunhas. Mas a família sempre afirmou que ele não tinha fugido e que algo mais estava acontecendo. E eles tinham razão. No começo, a investigação tinha diversas linhas: tráfico de órgãos, seita religiosa, sequestro para trabalho escravo e até mesmo a possibilidade de um grupo de extermínio. Havia poucas pistas, poucas provas, então ficava muito difícil saber o que tinha acontecido. Como se tratava de menores de idade em sua maioria, foi aberta uma CPI da pedofilia, onde chegaram a discutir diversas possibilidades entre os senadores.
e no início acreditavam que ainda encontrariam os jovens com vida. No dia 3 de fevereiro, durante a audiência pública com as mães e também os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a CPI, foi levantada a hipótese do grupo de extermínio. E quando as mães ficaram sabendo dessa possibilidade, o pânico tomou conta. E não é para menos, né? Muitas tinham outras crianças em casa, tinham outros filhos. Então será que elas estariam em risco? Isso gerou um certo pânico, o que levou uma das mães a querer se mudar de endereço, porque ela se sentia ameaçada por esse possível grupo de extermínio que estava ali no seu bairro mirando as suas crianças. Foi a mãe de Flávio, a dona Valdirene, que decidiu deixar o Parque Estrela d'Alva 7 e ir morar em um apartamento onde ela se sentia mais segura. Outra mãe que também quis se mudar foi a Sirlene, a mãe do Jorge Rabelo dos Santos, a terceira vítima. Mas para Sirlene era um pouco mais complicado. Ela estava desempregada e morava em uma residência bem precária, que era a última rua antes do matagal do Parque Estrela d'Alva 8. E pela localização e pelo estado da casa, ela achava muito difícil conseguir alugar o seu imóvel para ir para outro e, quem diga, né, vender. E dinheiro, né? Bem, ela também não tinha. Então a única coisa que ela tinha no final das contas era medo. Nas palavras dela, abre aspas, aqui somos um alvo fácil. Eu espero contar com a ajuda da prefeitura para me colocar no programa de assistência. Fecha aspas. Durante a audiência pública com as mães e o CPI, um deputado, o Geraldo Pudim, ele questionou o fato das mães não falarem muito sobre o sumiço dos rapazes, e ele vinculou esse fato a possíveis ameaças anônimas. E ele não estava errado, não. A família do Paulo Victor, o segundo desaparecido, foi vítima de extorsão. As ligações surgiram depois da família divulgar o telefone deles em um cartaz em busca do garoto. O primeiro contato com a família foi feito no dia 12 de janeiro, enquanto a irmã do jovem desaparecido estava rezando num altar improvisado dentro de casa. O Paulo Vitor já estava desaparecido há 8 dias e eles não tinham sinal algum, notícia alguma de onde ele poderia estar. Então, quando chegou uma mensagem no celular falando que estavam com o Paulo Vitor, foi tipo novas energias, as esperanças foram renovadas e os familiares estavam dispostos a qualquer coisa para ter um contato com ele. Então imagina, né? A irmã do Paulo Vitor estava orando nesse momento, quando o celular toca. E foi o celular dela que tinham colocado no cartaz, que tinha sido deixado na rodoviária do Plano Piloto, ali na área central de Brasília. E foi por conta dessa localização onde deixaram os cartazes que a polícia levantou a hipótese disso ser uma extorsão. E claro, na primeira mensagem isso já ficou mais do que óbvio. A suspeita achou que estava em contato com a mãe do Paulo Vitor e não com a irmã e pediu R$ 650 para soltar o menino. Agora eu fico imaginando, né? Um sequestro. Você sequestrou alguém por R$ 650. Tipo, podia jogar mais alto, né? A pessoa tem mais valor que isso. Mas enfim. Se tem uma coisa que eu morro de raiva nessa vida, é de gente assim, cara, que se aproveita do sofrimento dos outros. Mas, meu, sério, dá vontade de mandar pra puta que pariu, né? Porque vai lá, pega um número de telefone de um cartaz de uma pessoa desaparecida e fica dando trote. Na verdade, não é nem um trote, né? Fica tentando realmente extorquir dinheiro da família que já tá em luto procurando por alguém. É muita maldade no coração, né? Nas mensagens, a mulher, e sim, era uma mulher, ela cita outras pessoas que estariam envolvidas nesse suposto sequestro do Paulo Vitor. E ela também ameaçou levar Paulo Vitor para São Paulo, caso a família não fizesse o pagamento. Gente, eu ri com isso, porque, tipo, a ameaça é: eu vou levar seu filho para São Paulo. Tipo, não é eu vou matar seu filho, eu vou torturar seu filho, nada, né? Tipo, eu vou para São Paulo. Tipo, gente, o que tem de mais aqui na minha cidade, meu país? Que ameaça é essa? Mas enfim, a irmã do Paulo Vitor, ela estava receosa de depositar o dinheiro para essa mulher, e com razão, né? Então ela pediu para falar com o Paulo Vitor, para ver se ele realmente estava com a mulher. Mas não teve sucesso. A mulher sempre falava que ele não podia e, enfim, inventava mil desculpas e nunca colocava ele no telefone.
No desespero para ter notícias do filho, a mãe acabou depositando R$ 50 na conta indicada pela mulher. Mas tudo bem, pelo menos foi só cinquentinha e não 650, né? Mas aí a família foi até a polícia para mostrar essa evidência, ver se eles conseguiam descobrir de onde era e se o Paulo Vitor estava lá mesmo. E aí a polícia descobriu que não se passava de um golpe. Uma mulher de 39 anos foi presa em Itapuã, uma cidade próxima a Brasília. No dia 9 de fevereiro, ela foi presa por extorsão. Ela morava a cerca de 80 quilômetros do local do desaparecimento dos adolescentes e ela não tinha nada a ver com o caso. Era só uma aproveitadora mesmo. No meio disso tudo, dessa investigação toda, desse caso de extorsão, enfim, de tudo isso, no dia 26 de fevereiro de 2010, o governo federal lançou em Brasília o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Eles já tinham um sistema que compilava os dados e tal, mas era bem péssimo. Não dava para mexer direito, não dava para cruzar as informações direito, era muito segregado. Então, essa nova versão, essa nova ferramenta, tinha o intuito de acumular dados para a formação de uma rede nacional de investigação. E quem sabe, né, também ajudar a resolver o caso dos meninos desaparecidos de Lusiânia, que já estavam aí há quase 1 ou 2 meses sumidos. Quando o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas foi lançado, alguns dados também foram divulgados sobre desaparecimentos no Brasil. Foram os seguintes: 40% dos desaparecimentos de crianças e adolescentes no país estão relacionados à fuga do lar, motivadas por maltratos e conflitos familiares. 15% dizem respeito à subtração da criança por um dos pais. 10% trata-se de rapto consensual, que é comum em casos de namoro entre adolescentes que fogem juntos para algum lugar. 5% dos desaparecimentos estão relacionados ao tráfico de drogas e exploração sexual. Acontece que no caso dos 6 meninos desaparecidos de Lusiânia, nenhuma dessas opções estava fazendo sentido. Até que, finalmente, uma pista surgiu. A polícia conseguiu rastrear o celular de Paulo Vitor, o segundo desaparecido. Foi por meio dessa quebra de sigilo que a polícia descobriu que o celular estava sendo usado no próprio bairro onde todos os meninos moravam, o Parque Estrela d'Alva. E mais especificamente, o celular estava sendo usado por um jovem que tinha ganho o aparelho recentemente do seu tio. E esse tio morava a apenas 300 metros da primeira vítima, o Diego. Esse tio também tinha ficado frente a frente com a mãe do Jorge, o terceiro a sumir. Lembra que eu comentei que a Sirlene, a mãe do Jorge, ela estava procurando algum lugar para morar porque ela se sentia ameaçada dentro da casa que ela estava? Pois é, ela foi pedir indicação de casa para alugar com um pedreiro chamado Admar Jesus da Silva, o tio que deu o celular do Paulo Vitor para o seu sobrinho. A Sirlene conta que não percebeu nada ao falar com ele, não suspeitou de nada e jamais ia imaginar que tinha ficado frente a frente com o homem que matou seu filho. Admar foi preso em casa em abril de 2010, no mesmo bairro onde ocorreram os sumiços. O pedreiro Admar, de 40 anos, mostrou muita frieza quando foi abordado pela polícia e também ao falar sobre o que tinha acontecido com os meninos desaparecidos. Parecia até que ele não tinha sentimentos ao falar dos assassinatos que praticou. Quase como se fosse uma obrigação, ele disse que estava arrependido e afirmou que pensava no sofrimento da família. Mas demonstrar mesmo assim, ele não demonstrava não. Ele só demonstra emoções quando é questionado sobre a vergonha diante dos próprios parentes dele, da irmã, do sobrinho, da filha. Ele diz assim, abre aspas, eu acabei com a minha vida e acabei com a vida deles também, fecha aspas.
Quando ele foi questionado sobre o que tinha acontecido, ele apresentou diversas informações desencontradas, se contradizia o tempo todo, enfim, a maior bagunça. Na sua primeira versão, ele contou que oferecia dinheiro às vítimas em troca de serviços gerais. Tipo assim, ele abordava alguém dizendo: Ô garoto, me ajuda a descarregar um caminhão de telhas aqui? Eu te dou 30 conto, mas o caminhão tá ali no matagal, vamos lá comigo? E aí assim ele atraía as vítimas que queriam um trocadinho. Mas depois, ele acaba contando outra versão, onde ele fala que na verdade ele foi contratado para matar esses meninos. E é muito louco isso, né? Porque quem que quer executar crianças de 13, 15 anos? É bizarro. Mas a história dele é essa. Ele afirma que Jorge Rabelo dos Santos, o terceiro menino a desaparecer, teria contratado ele para matar os outros meninos por 5.000 reais. Depois que Admar executou o trabalho, o Jorge não pagou. E aí, por isso, o Admar matou ele também. O que já é totalmente mentira, né? Porque o Jorge foi o terceiro a desaparecer. Depois do Jorge, ainda rolaram mais 4 mortes no mínimo. Como motivo para essa contratação, né? Tipo, por que o Jorge queria matar os meninos? O Admar disse que foi por drogas. O Jorge seria um traficante de maconha e os outros garotos estariam devendo dinheiro para ele. Segundo o pedreiro, o traficante teria até participado do assassinato de uma das vítimas. Mas, né? É uma historinha meio sem pé nem cabeça. Tão sem sentido que até o Admar muda a história. Ele conta depois que teria matado os garotos para se proteger, pois na verdade ele só queria abusar dos jovens sexualmente. Mas como eles iriam o reconhecer e o dedurar para a polícia depois, ele não teve escolha a não ser matar. Olha o tipo de raciocínio. Ai, como se isso justificasse qualquer coisa, né? É terrível, simplesmente terrível. Em um outro trecho do depoimento, o Ademar disse que uma das vítimas teria oferecido dinheiro a ele para que os dois mantivessem relações sexuais. Aí o pedreiro afirmou que negou a oferta e resolveu matar o jovem por temer ser reconhecido, já que o Admar já tinha sido condenado por pedofilia uma vez. Eu já chego nisso, eu já vou chegar nesse ponto da história. Mas só para pensar, imagina isso. Um garoto de 13 a 15 anos pede dinheiro para a mãe para comprar um lanche na escola ou sei lá, uma figurinha de futebol. E no meio do caminho, oferece esse dinheiro para um homem de 40 anos para transar com ele. Assim, não faz sentido nenhum. É muito perturbador. Outra história contada por Admar é que ele matou um dos jovens, porque ele teria identificado o Admar como autor dos outros crimes e estaria tentando extorquir dinheiro dele. Então, assim, ele vai mudando as versões e nada faz sentido nenhum. Ah, ele também mudou a versão sobre como ele atraía os garotos até ele. Primeiro ele falou que era por dinheiro lá para fazer as tarefas, né? Depois ele disse que para que os garotos fossem com ele até o matagal, ele oferecia drogas. Ele falava que eles poderiam fumar maconha lá, que ele tinha maconha e tal, e aí os garotos seguiam ele. O Ademar também conta que ele sentia uma raiva muito grande dentro dele enquanto ele acompanhava esses garotos. Ele disse que deixava que eles fossem na frente e se mantinha sempre atrás, porque era aí que ele atacava. Ele era bem covarde, atacava por trás. Ele dava uma pancada no adolescente na cabeça e já o derrubava no chão. Em seguida, ele batia até morrer. As armas dos crimes variavam entre pau, enxada e martelo de pedreiro. O Admar disse que usava o mesmo objeto que usou para atacar a vítima para cavar as covas em que ele enterrava os corpos na mata. Um outro detalhe infeliz é que ele abusava dos garotos. Num primeiro momento, ele afirmou ter mantido relações sexuais com 2 das 6 vítimas. Mais tarde, ele alegou ter feito sexo com os 6 garotos. Ah, e é isso mesmo. Ele só confessou 6 assassinatos, apesar de terem sumido 7 garotos. Mas isso eu explico logo mais.
Antes disso, acho importante contar um pouco sobre quem era Admar e o que ele escondia no seu passado. Admar já foi casado e tinha uma filha de 18 anos. Não se sabe muito sobre sua infância, mas ele carregava um grande trauma da vida adulta. Aos 36 anos, ele foi assaltado por 4 homens, que além de levarem os seus pertences, também o estupraram, o espancaram e cortaram parte da sua língua. O Admar afirma que eles eram todos maconheiros e que eles bagunçaram muito com ele. Isso me fez pensar se os seus crimes não eram uma espécie de vingança por isso, porque em diversos momentos, apesar dele trocar muito as versões das suas histórias, o Admar afirma que os adolescentes estavam envolvidos com maconha, que um era traficante, que o resto acompanhava ele porque queria maconha. Então, sei lá, às vezes os meninos nem tinham envolvimento com isso, mas na cabeça do Admar, eles tinham e eram todos maconheiros. E maconheiros mereciam morrer pelo que fizeram ele passar. Então, infelizmente, talvez seja o velho e terrível raciocínio de pagar violência com violência. Mas, só deixando claro que isso é uma teoria minha, Admar nunca admitiu isso. Na época em que ele foi preso, o Admar morava com a irmã, o sobrinho e o cunhado. Eles tinham uma casa simples em um terreno grande lá em Lusiânia. O Admar obedecia muito à irmã, e apesar de ele estar doido para ir para Bahia para ver a sua filha, a irmã dizia que ele não podia ir, que ele tinha que ficar ali em Lusiânia. Então ele ficou. Acontece que ela não falava isso porque ela era super controladora ou nada. Não, na verdade ela só estava fazendo o correto, porque o Admar, ele não era exatamente livre. Ele cumpria um regime aberto. Em 2005, ele foi condenado a 10 anos de prisão por estuprar 2 meninos menores de idade. Ele ficou detido no presídio da Papuda, lá no DF, por pouco mais de 3 anos. Aí, em 23 de dezembro de 2009, o Ademar foi autorizado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a progredir para o regime aberto. Só que a verdade é que ele não deveria ter sido solto, porque ele era procurado na Bahia por tentativa de homicídio. Só que como ele tinha 3 documentos de identidade que tinham mudanças de grafia, um outro mandado de prisão que tinha sido expedido na Bahia contra ele acabou sendo ignorado. Não ligaram que era o mesmo cara. Nos RGs mostravam os nomes Adimar, Ademar e Admar. Um erro. Aliás, eu nem sei do que chamar ele, então tem hora que eu tô falando Admar, tem hora que eu tô falando Ademar, e segue o jogo. Além desse fato, em 2008, um laudo psiquiátrico feito lá na Papuda revelou que o Admar apresenta sinais de sadismo e psicopatia. Mesmo com esse laudo psiquiátrico que alegava que ele era perigoso e não poderia viver em sociedade, o juiz da vara de execuções, o Carlos Mirando, ele concedeu ao Admar a progressão de regime e ele passa a cumprir a pena em domicílio. É aí que ele vai morar com a irmã em Lusiânia. E uma semana depois de ganhar a liberdade, o pedreiro começa a matar. Israel, um rapaz de 19 anos, que tinha uma deficiência física, ele não tinha um dos braços, ele quase foi uma vítima de Admar. O Israel conta que Admar surgiu na rua, lá no Parque Estrela d'Alva, e o convidou para um serviço. Ele ofereceu R$ 30 para que Israel o ajudasse a descarregar um caminhão de telhas. O Israel chegou a ir para casa para se aprontar para esse serviço, mas ele desistiu do trabalho no meio do caminho. Depois que as notícias dos desaparecimentos surgiram, ele foi até a polícia fazer um retrato falado de Admar. Eu confesso que eu não achei muito parecido. O retrato tem a mesma boca, as mesmas olheiras, assim, talvez um nariz meio parecido, mas é isso. De qualquer forma, foi uma testemunha que o viu e um sobrevivente que tinha como contar a história de como realmente Admar atraía os garotos.
Além do retrato falado, outras provas surgiram. Na casa do Admar foram encontradas bicicletas das vítimas, além de roupas da última vítima, o Eric. Até então, a polícia ainda afirmava que o caso do Eric não estava atrelado aos 6 meninos desaparecidos. A polícia afirmou ter informações de que Eric teria comunicado a parentes que iria fugir de casa e por isso não considerava o caso dele. Entretanto, um familiar afirma o seguinte, abre aspas, o Eric nunca disse isso, não tinha motivo para fugir de casa. A gente sempre desconfiou que ele foi vítima de um maníaco, mas a polícia não dava atenção para nós. Agora pode ser tarde demais. A mãe dele, quando viu a roupa, entrou em desespero. Teve de tomar um monte de remédios. Fecha aspas. Tenso, né? Entre as maiores provas, claro, estavam os corpos. Admar levou a polícia até o local onde havia enterrado as vítimas. Eles estavam todos na mesma área, a aproximadamente 300 metros um do outro, no matagal da Fazenda Buracão. O lugar ficava a 3 quilômetros do bairro onde todos os meninos moravam, incluindo o Admar. A polícia afirma que todos morreram no mesmo dia em que desapareceram. Os cadáveres encontrados estavam em estágios diferentes de decomposição, mas dava para ver que todos apresentavam fraturas no crânio, que era um indicativo de que Admar matava sempre golpeando suas vítimas na cabeça, como ele tinha confessado. No local, foram encontrados 6 corpos. Lembra que eram 7 desaparecidos, contando com Eric? Pois é, até aqui a polícia estava desacreditando que eram 7 vítimas mesmo, afinal, só tinham 6 corpos. Quando fizeram o teste de DNA nos corpos, o resultado foi o seguinte: tinham encontrado Paulo Vitor de Azevedo Lima, Márcio Luiz Souza Lopes, Jorge Rabelo dos Santos, Divino Luiz Lopes da Silva, Flávio Augusto Fernandes dos Santos e Eric dos Santos. Para surpresa de todos, nenhum dos 6 corpos encontrados na propriedade era de Diego Alves Rodrigues, de 13 anos, que foi o primeiro jovem a desaparecer na cidade no dia 30 de dezembro de 2009. As buscas pelo corpo do rapaz, então, continuou. Foi só no dia 11 de maio de 2010 que o Corpo de Bombeiros localizou mais uma ossada lá na Fazenda Buracão, em Lusiânia. E aí sim foi confirmada a 7ª vítima. A mãe de Diego, a dona Aldenira, comenta como foi essa montanha-russa de emoções. Abre aspas. Acendeu um fio de esperança, mas o fogo se apagou rapidinho quando nos informaram que outro corpo tinha sido encontrado. Tivemos uma alegria enorme quando o policial informou que meu filho não estava entre os identificados, mas aquela alegria inicial foi diminuindo. Fecha aspas. No dia 25 de maio de 2010, saiu o resultado de DNA da 7ª ossada. Era realmente de Diego. No dia 10 de abril de 2010, depois de ter acompanhado a polícia na cena do crime, o Ademar de Jesus Silva foi transferido. Ele chegou ao auditório da Secretaria de Segurança Pública do Estado, escoltado por policiais civis do grupo tático, armados e encapuzados. Algemado e com um colete à prova de balas, ele falou à imprensa por cerca de 30 minutos. Às vezes ele falava que não queria falar e ficava quieto, depois ele desembuchava e contava 1000 versões da mesma história. Dessa vez, para a imprensa, ele chegou a falar que ouvia vozes que o instigavam a fazer coisas erradas. Ele disse, abre aspas, são vozes apitando, dizendo vai, faz isso. Eu não quero mais, o que eu quero é um tratamento. Depois que eu matava, vinha na minha cabeça que eu não tinha matado, que eles estavam vivos, mas aí eu via na TV e me desesperava. Fecha aspas. Nos dias seguintes, foram presos também um cunhado, a irmã, o sobrinho e um amigo do Admar,
pois acreditavam que ele não agiu sozinho. Isso porque os próprios bombeiros tiveram dificuldades em retirar os corpos das vítimas do local. A mata era bem pesada e de difícil acesso. Entretanto, Admar afirmou que agiu sozinho sim e que as vítimas foram lá por vontade própria. Então elas entraram no local andando numa boa, né? Ele não precisou carregar nenhum corpo, arrastar nem nada do tipo. E lá, quando as vítimas estavam de costas, ele cometia o assassinato e enterrava ali mesmo, usando o mesmo objeto que usou para matar a vítima para cavar. Sem provas, os familiares e amigos de Admar foram liberados. Depois, a irmã dele foi escoltada por 2 camburões do batalhão de choque da Polícia Militar de Goiás na hora de se mudar da sua casa. Ela morava ali há 12 anos, ali no bairro Parque Estrela d'Alva. Mas depois da notícia de que seu irmão era um pedófilo, assassino, que tinha atacado as pessoas ali daquele mesmo bairro, ela sofreu muita retaliação e decidiu sair de lá. No dia 18 de abril de 2010, Ademar é encontrado morto em sua cela. A Polícia Civil diz que ele teria se enforcado com uma corda feita com tiras de tecido que revestiam o colchão. Os detentos, que ocupavam a cela vizinha onde o Admar estava isolado, eles tinham acabado de ter uma longa conversa com o pedreiro, onde o Admar teria contado, friamente, detalhes dos assassinatos que ele tinha cometido. Disseram que, de repente, ele parou de falar e ligou o chuveiro. Esse silêncio meio que repentino do pedreiro e o som da água batendo direto no chão chamou a atenção daqueles 12 detentos que estavam ali, amontoados na cela ao lado, ouvindo o Admar. Eles suspeitaram que algo de anormal estava acontecendo, então chamaram os policiais. E assim que chegaram na carceragem, viram que Admar já estava morto. Interessante é que eles relatam que naquele dia, especificamente, o Admar teria acordado bem disposto. O assassino almoçou 2 marmitas e, ao contar aos companheiros de prisão o que ele fez com os 6 garotos de Lusiânia, o pedreiro ainda quis afirmar que ele tinha, sim, violentado sexualmente todos os meninos e negou ter participação na morte de uma ex-mulher dele. Depois de tudo isso, dessa confissão toda, ele se matou. Um dos detentos presentes naquele momento chegou a questionar como que uma pessoa que matou tanta gente conseguia viver assim, se alimentando tão bem e roncando quando dormia. E né? É difícil mesmo de entender. Ao saber sobre o suicídio de Admar, uma das mães de um dos garotos mortos lamentou a morte do pedreiro. Mas não porque ela estava com dó, não. Foi porque, se ele continuasse vivo, ele poderia contribuir para explicar o que realmente aconteceu com o filho dela. Afinal, nada nessa história ficou muito bem explicado. Uma das questões levantadas pela mãe é a seguinte, abre aspas. Eu acredito que ele não cometeu esses crimes todos sozinho, mas se ele se matou mesmo, é porque tinha certeza de que não teria o perdão. Fecha aspas. Pois é, né? As dúvidas ficam, e não é só uma mãe que acha que ele teve ajuda, não. A Benilde, a mãe do Eric, também acredita que ele não estava sozinho nessa, e ela tem um bom motivo para isso. Ela teoriza o seguinte, abre aspas, meu filho, apesar de ter 15 anos, era atleta, alto e muito forte. Ele era maior que o Ademar e não era tão inocente ao ponto de ser levado na lábia por ele. Tenho certeza que mais gente participou dessa barbárie, tanto que o rosto do meu filho estava todo quebrado, sinal de que ele lutou muito pela vida. Tenho certeza que pelo porte físico ele conseguiria escapar se fosse apenas Ademar. A gente conhece o filho da gente. O meu tinha o sonho de ser jogador de futebol e odiava fazer serviço pesado. Nem por dinheiro ele aceitaria uma proposta dessa. Fecha aspas. Eu espero que um dia a minha preguiça também sirva para desmascarar um assassino. Tipo, a Stephanie não levantava da cadeira pra nada. Imagina que ela teria seguido esse cara esquisito por vontade própria. É disso que eu tô falando. A minha preguiça vai ser meu álibi, gente. É isso.
Mas enfim, o ponto é que acreditavam que talvez Ademar não fosse um serial killer solitário. Outra dúvida que também ficou é se houveram outras vítimas, e isso, infelizmente, é algo que acho que pode ter acontecido. Pensa comigo. Apenas em maio, a 7ª vítima foi confirmada. Até então, a confissão de Admar era de 6 meninos mortos, mas descobriu-se o 7º, o Eric, que tinha desaparecido em março. E a polícia só começou a investigar o sumiço de Eric no dia 20 de abril, ou seja, 2 dias depois do Ademar ter sido encontrado enforcado na sua cela. Ele confessou em depoimento à polícia e à imprensa a morte de 6 jovens, nunca de 7, e morreu. Então, se o caso do Eric só foi ligado ao serial killer de Lusiânia depois que o assassino se suicidou, depois que todos já estavam convictos que eram 6 vítimas, se encontraram uma 7ª vítima depois de tudo isso, será que tem mais? Será que Admar realmente ficou de 22 de janeiro a 20 de março sem cometer nenhum crime? Porque essa é a janela de tempo entre o sumiço do 6º menino, dos 6 meninos que realmente todo mundo sabe que era dali, desse mesmo caso, e do sumiço do Eric, que aconteceu dia 20 de março. Então, depois de cometer basicamente um assassinato a cada 5 dias durante o mês de janeiro todinho, ele simplesmente parou? É uma janela muito grande de tempo, né? Para um serial killer que estava descontrolado simplesmente parar. Ele ficou parado por basicamente 2 meses. Será que aconteceu algo que o fez parar no final de janeiro? E por que depois ele teria voltado a matar em março? Infelizmente, a resposta para essas perguntas foram enterradas junto com o assassino. Mas algo que continuou vivo foi a luta das mães de Lusiânia. Uma década após os assassinatos em série, as mães de Lusiânia, como elas passaram a ser chamadas, elas ainda estavam aguardando justiça, que, como sabemos, é lenta aqui no Brasil, né? Isso quando vem. Desde a época dos homicídios, elas travam uma batalha nos tribunais em busca de indenizações. As 7 mulheres que tiveram todo esse grande drama de ter perdido os filhos também desenvolveram vários problemas de saúde. A mãe do Márcio Luiz, a 6ª vítima, a Maria Lúcia, ela começou a sofrer de picos de pressão arterial e, segundo familiares, ela passava horas prostrada na cama. E quando ela conseguia se levantar, ela costumava vagar pelas ruas do Parque Estrela d'Alva, de madrugada. A Maria Lúcia morreu em 2016 após sofrer um infarto. O marido dela morreu 1 ano depois do desaparecimento do filho. Dizem que morreu de tristeza. Após o pedreiro Ademar de Jesus confessar ser o serial killer que estava aterrorizando Lusiânia, advogados que passaram a representar as mães entraram com ações na justiça pedindo indenizações de 250 mil para cada uma delas. Segundo o advogado delas, o motivo para que elas tenham a indenização é o seguinte, abre aspas, entramos com uma ação contra a União, que é responsável pela justiça do DF, pois entendemos que o juiz errou ao colocar em liberdade um homem cujo laudo indicava que ele não tinha condições alguma de conviver em sociedade. Vencemos em primeira instância, mas houve recurso e estamos aguardando. Infelizmente, não é possível prever uma data para que elas recebam o dinheiro. Fecha aspas. Para Valdirene, a mãe de Flávio Augusto, a justiça, na verdade, falhou 2 vezes com a família. Para ela tem um sentimento muito grande de indignação, porque, primeiro, a justiça coloca na rua um assassino e depois nega indenização. Ela diz que é como se tivessem tirado dela o direito de ver o seu filho se formar, conquistar o primeiro emprego e viver a sua vida.
Sobre essa soltura do Admar em 2009, o juiz que fez a liberação alega que não havia nenhum laudo psicológico que impedisse a justiça de conceder o benefício do regime aberto para o Admar. O alerta do Ministério Público para mantê-lo preso foi dado apenas em janeiro, quando ele já estava solto. Então, o juiz diz que não podia fazer nada, ele não tinha informação quando realmente soltou o cara. Bom, de qualquer forma, uma falha. Esse é aquele tipo de caso que termina e você fica com aquela sensação de mas que merda, não é mesmo? Tudo poderia ter sido evitado se o maldito Admar tivesse cumprido a sua pena por completo. E aí a gente poderia ficar horas aqui discutindo como o sistema prisional brasileiro é uma merda, mas em vez disso, eu só quero mandar energias boas para as mães de Lusiânia. E haja força para aguentar essa perda e essa batalha que elas travam, né? É muito triste. Mas a justiça uma hora vem. E se não vem, aguarda que o karma, tá logo ali virando a esquina. Bom, crimezeiros, como sempre, eu vou postar fotos do caso no Instagram amanhã, quinta-feira, então vai lá conferir no @cafécomcrime. Também não esqueçam de mandar suas histórias e casos criminais que aconteceram aí na sua cidade, aqueles bem desconhecidos. Manda lá no cafécomcrime@gmail.com para que ela possa ser lida por mim aqui no Café com Crime num episódio especial que vai rolar em breve. Ok? É isso, minha gente. Até a próxima quarta-feira e até lá, simplesmente não saiam de casa, porque ou é serial killer ou é coronavírus, entendeu? Então assim, já sabe, né? De desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!